Shalom, boa noite a todos. Bom, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Noé Convida. E é sempre uma alegria estarmos juntos aqui neste espaço de sabedoria e de união. Temos aqui a pequena Hannah, que já está acompanhando aqui o programa também. O Noah já vai chegar o Noah. Gente, então, muito bem-vindos e bem-vindas a todos. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco, nos dando a honra de participar com a gente. E desde já, eu gostaria, então, de convidar alguém para a gente ler o versículo da semana. Versículo da semana. Vamos fazer aqui a leitura. Deixa eu colocar aqui para nós. A gente começar bem aqui o nosso programa, né? Começar com um versículo da Torá, um versículo da Escritura. Vamos ver aqui, ó. Ele está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Quem poderia fazer a leitura aqui para a gente? Eu posso, pai. Pode, Esther, por gentileza. Gente, eu coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. Levarinho para irmão. Muito bem, muito bem. Hashem coloca diante de nós essas opções, a Brahá e a Klalá. E mesmo aqui que parece Klalá, maldição, não é bem a maldição, né? Tudo que vem de Deus é do bem. Né? Calma, Noah já vai chegar. Muito obrigado, Esther, pela leitura. Então, aqui para atender aos pedidos, né? Vamos começar com o Noah. Só um pouquinho, Ana. Já veio o Noah, Cadê o Noah? Opa. Cadê o Noah? Então, vem para cá, Noé. Cadê o Noé? Vem para cá. Cadê o Noé? Cadê? Não tá? Show. Shalom, Noé! Shalom, pessoal, tudo bem? Shalom, Noé! Noé, hoje nós estamos aqui na porção da Torá para Re'eh, onde a Torá diz, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha! Esse é um assunto sério, hein? Na minha geração também tinha escolha. Entrar na arca ou continuar discutindo a previsão do tempo? Ué, Noé. Mas sabe que hoje a gente vai estudar também o portal da confiança. Agora é uma parte que fala sobre ser servo de Deus. Servo de Deus? Bonito isso, hein? Porque tem gente que pensa que é livre, mas vive servindo um monte de coisa. Tipo, serve a preocupação, serve a opinião dos outros, serve o medo, serve o dinheiro, e ainda diz, eu sou independente. Olha, independente nada, hein, meu filho? Só mudou de patrão. E não é? Que é isso, hein? Eu estou falando com carinho aqui. A pessoa acorda e já pergunta, o que a ansiedade quer de mim hoje, meu povo? O que o celular mandou eu fazer? O que os outros vão pensar? Isso não é liberdade. É trabalho escravo ainda com notificação. Não é? Mas, então, o que significa ser servo de Deus, hein? Significa escolher a quem o coração... Não. Só serve a charme. Mas, Hannah, ela não fica largada no mundo. Tem a direção, um propósito na vida, uma confiança.
Sabe, na arca eu aprendi isso. Eu não era dono da tempestade, das águas, e nem era dono do resultado, não, do que ia acontecer. Eu era servo. Minha parte era obedecer, construir, cuidar e confiar. Não é muito bom. Mas o que isso aí tem a ver com a paraxá? Essa paraxá Re'e. Re'e quer dizer veja. Hashem está dizendo, olhe bem para o caminho que você está escolhendo. Porque toda escolha serve a alguém. Quando escolho a bênção, sirvo ao Criador. Quando escolho a confusão, as brigas, acabo servindo o meu ego. Interessante, não é? Realmente. Então, qual é a mensagem final, hein? Ser servo de Deus não diminui a pessoa. Pelo contrário, liberta. Quem serve ao medo fica preso. Ao ego, vive briguento. A ansiedade não descansa. Mas quem serve a Hashem aprende a caminhar com confiança, com uma vida mais tranquila. Porque a verdadeira liberdade é essa. Não ser escravo das ondas, mas está dentro da arca que a Hashem mandou construir. Interessante. Então, essa arca que a Hashem mandou construir, a gente pode dizer que é a vontade dele, os mandamentos. É isso mesmo. Essa é a arca de Hashem para nós. Então é isso aí, Noé. Muito obrigado pela sua participação. Mensagem interessante essa, reflexiva aqui para nós, né? Então, muito obrigado, Noé. Uma salva de palmas aqui para Noé. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Precisando qualquer coisa, eu estou aqui. Quer dizer, essa é a sua fala, né? Você pegou a minha fala. Qualquer coisa precisando, eu estou aqui do lado. Então, tá bom. Shalom, Noé. Shalom. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação do Noé. E agora vamos ver aqui quem está nos dando a honra de nos acompanhar. Vamos ver quem está conosco, nos acompanhando, nos dando a honra. Vamos ver quem está aqui com a gente. Vamos ver aqui quem está com a gente. Vamos ver, olha aqui, temos então o Alisson e a Jéssica nos acompanhando lá de Florianópolis. Muito obrigado aí pela presença. Temos também aqui a Ariana Vera, a Ariana que está aqui do ladinho, junto com a Esther e com a Hanna, aqui de Palhoça, muito bem-vindos. Temos também o Claudeir e a Marcela, aqui de Palhoça, nos acompanhando, Ezequias Machado, diretamente de Porto Belo. Temos também aqui o Gustavo, o Gustavo está acompanhado, temos, o Beto também está aí junto. Shalom. Gente aí de Brusque. Tudo junto. Tudo reunido aqui de Brusque hoje. A live vai sair daqui. Muito bem. Então, o Gustavo, o Beto nos acompanhando, a Nete também, a Sheila nos acompanhando aqui diretamente de Brusque. Muito bem. E a Dona Irene. A Dona Irene também. Maravilha. Muito obrigado pela presença, gente. É uma alegria estar com vocês. E também temos aqui a Clailde, o Misael e Israel aqui também de Palhoça nos acompanhando. E a Dona Maria de Fátima, que nos acompanha também diretamente aqui de Palhoça. A Isabela também ligadinha conosco. Temos também aqui o Ricardo nos acompanhando. O Ricardo nos dando a honra de estar com a gente. Ricardo, a Dailma e também a Lara, que é a amiga aqui da Esther, né? E o Sandro também nos acompanhando aqui diretamente de Palhoça. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, uma alegria estarmos juntos e que o Criador possa trazer luz para nós aqui nessa noite, que a gente possa conectar aqui a nossa mente com a porção da semana, com os ensinamentos e recarregar um pouquinho nossas baterias aqui, né? Então, vou passar aqui desde este momento para o Gustavo, que vai trazer, então, o resumo da porção para nós, Parashat Re'e. Então, Gustavo aqui, falando com a gente direto de Brusque. Então, Shalom, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder trazer a Parashá da semana. Muito obrigado por isso.
E com a judeus, então vamos ver então a Parashá Re. Hoje a gente está aqui de Brusque, aqui na casa do Beto e da Ivanete. Então eu vou projetar aqui para vocês. Vou botar aqui para projetar. Só um minutinho. E vocês me dão um ok aí que estão enxergando bem. Tudo bem. Tudo certo, pessoal? Então, a Parashá Re, então, olha só que interessante essa semana. Re, a primeira palavra, estava olhando aqui no Tanar, a primeira palavra que aparece no início, que a gente vai estudar essa porção, é a palavra Re. Re de ver, veja o que está diante de ti, o que é colocar diante de ti. E ela revisa as leis essenciais para entrar na terra de Israel. Então, a gente viu a continuação da Parashá da semana passada, que também fala sobre todas as preparações para entrar na terra de Israel. Aqui ela está incluindo também a eliminação da idolatria, a escolha de um local para fazer os sacrifícios. A gente viu ao longo do estudo, né? O único local que pode fazer o sacrifício é no templo. Então, a rejeição falsos profetas, aqui vem falar sobre os falsos profetas, aqueles que querem se passar como um mensageiro de Hashem. O profeta é o mensageiro de Hashem. Hashem revela para ele, e ele ajuda a guiar o povo, ele traz a mensagem de Hashem para o povo, e tinha que ter muita atenção com os falsos que queriam ali, né, não ser um canal de Hashem, usavam por interesses próprios. Fala sobre leis alimentares, a gente vê uma revisão sobre o que é kasher, o que não é kasher, que é permitido para o consumo do povo de Israel, né, povo judeu, mas a gente pode ter como orientação. Também fala um ponto muito interessante sobre cancelamento das dívidas, né? Olha que interessante essa paraxá. Fala sobre o cancelamento das dívidas, pode ter as dívidas perdoadas. E também, né, sobre um segundo dízimo que é dado, a gente vai ver em quais são os anos que é dado esse segundo dízimo. Então, aborda todos esses conteúdos. E ela começa com o Moshe falando, de novo, sobre o ser humano, ele possui a livre escolha. Ele pode escolher o caminho que ele quer, mas Deus coloca na frente dele, né, o caminho certo que deve ser seguido, como Noé falou. Pode entrar na arca de Noé, pode entrar dentro da arca, seguir o caminho certo, aquilo que a vontade achei, ou pode ficar se debatendo das ondas, nadando contra as ondas, né? Então, Deus fala que é para escolher o caminho certo, né, e receber bênçãos com isso. Para escolher a vida, escolher o que é o caminho da vida. Moshe fala que Deus mandou dizer que não é para servir a idolatria. Esse é um dos maiores, né, mais severo dos pecados. Então, pensa muito bem. Não pode haver nada maior, né, do que a audácia, né, de alguém, né? Nós temos nossa inteligência, nosso intelecto, e a gente escolhe servir uma coisa, uma criação, uma madeira, ou algo feito com algum mineral, uma pedra, né? Pensando que aquilo ali, né, vai trazer algum benefício para nós. Então a gente tem que ver que aquilo foi criado por Deus e só tudo é Deus, né? A unicidade de Hashem. Então a gente tem que ter muito cuidado. A Torá fala aqui de novo e fala várias vezes durante as outras parashá sobre essa atenção e esse cuidado que servia apenas a Hashem. Que não tem nada fora da Hashem, não existe outro além de Deus. Então a Torá fala que era para remover todos esses ídolos, né, que tem na cidade, quando eles entraram na cidade de Israel. Inclusive a Parashá vai falar também sobre uma situação que quando tiver uma cidade dentro de Israel, que nunca aconteceu isso pelo Midrash, mas o Midrash fala que nunca aconteceu, mas se tivesse uma cidade que estaria totalmente, né, voltada para a idolatria, teria que eliminar toda aquela cidade. Então o negócio é bem sério. E os sábios falam também que aquele que serve ídolos é como se negasse toda a Torá. Porque a Torá está falando lá várias vezes advertências sobre não servir, né, a idolatria. E aí a gente também vê assim, a gente está falando também só servir alguma coisa física, mas quando a gente olha para nossas emoções, se a gente quiser servir o nosso ego, né, ou alguma outra forma, a gente quer focar muito no nosso intelecto, cuidar muito, a gente, de certa forma, é um tipo de idolatria, a gente
está focando mais em si, em alguns sentimentos, também é uma forma assim de fazer um serviço estranho. Então, tudo que a gente fizer, toda a nossa intenção tem que ser para fazer o serviço a Hashem. A gente quer ter saúde para servir melhor a Deus. A gente quer ter riqueza para servir melhor a Deus. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que sempre pensar que qual que é o propósito final. Qual que é o propósito que eu vim aqui no mundo? Eu estou aqui no mundo por 120 anos. É usar tudo meu coração, minha alma, com meus dois corações, minha alma, assim, servir a Hashem. O Parashá continua falando sobre os altares, que não podia ser feito nenhum tipo de oferenda fora, né, do templo. Então, quando o povo estava no deserto, tinha o tabernáculo. Quando está na terra de Israel, o tabernáculo ficou em algumas cidades, até construiu o primeiro templo. Só poderia, então, ser oferecido sacrifícios para Deus nesse lugar, na terra de Israel. E assim que se estabelecesse no país, definir o local físico, então esse será o local onde é para levar então as oferendas para Deus. E de novo, não é que Deus precisar das oferendas, mas aqui a mensagem é a gente saber que a gente tem que obedecer a Hashem, é uma forma de a gente obedecer a Hashem, fazer a vontade dele. Então, tem orientações aqui que a Torá vai nos falar um ponto muito interessante, e a gente vê que na nossa geração hoje, talvez cultura, até onde que a gente mora, a gente pode, quem sabe, encontrar isso, que é evitar inserir o sangue. Então, Deus fala assim que a gente pode pensar, isso realmente é repugnante. Quem quer tomar sangue, né? Ou comer um alimento que contém sangue, por exemplo, morcilla, algo assim. Mas isso é uma orientação, esse é um mandamento que não é para fazer. Não pode comer sangue, porque isso não é certo aos olhos de Hashem. Então, o abate dos animais era feito de uma forma kasher, tem uma forma correta de fazer, e não podia se beber o seu sangue. Dentro do animal, o sangue contém como contesse a alma do animal. E a Parashá continua depois falando sobre os falsos profetas. Então, olha que interessante, eu trouxe para vocês aqui que o Maimônides codificou os 13 princípios da fé judaica. E o conceito é que a Torá, ela nunca poderá ser anulada. Então, a Torá, ela não pode nem mesmo mudar uma letra, que daí ela já não é mais considerada pura, né, kasher. Então, não pode mudar nada. E não importa quantos milagres, se alguém parar o sol, se alguém abriu as águas do mar de novo, não é para acreditar nisso. E dizer que não, eu fiz isso é um sinal para que agora a Torá mudou, agora vai ser uma outra coisa. Agora tem um novo livro aqui, e a partir de agora tem que seguir esse novo livro. Deus, né, pensa comigo, por acaso Hashem, ele é alguém igual ao homem que dá a palavra e pode mudar de palavra? Se Deus falou algo que ia fazer e falou que aquilo é verdadeiro, depois disse pode voltar atrás? Não, né? Então, e tem esses testes. E por que então a Hashem permite, né, que pessoas então possam fazer esses certos milagres assim? Então isso é uma forma de teste. Então, como Deus dá os dois caminhos. Se ele quer nos testar para a gente fazer a vontade dele, se ele falou que não é para seguir os falsos profetas, para a gente poder ter escolha, então ele tem que permitir isso. Então, ele permite que alguns fazem alguns tipos de milagre, algo assim, mas para a gente ter a escolha de lembrar que lá na Torá a gente viu que não é para acreditar nos falsos profetas, e aí os sábios ensinam que tem uma forma de tu poder eliminar, né, um profeta, se ele é verdadeiro ou não. A gente já estudou, e aqui a Parashá, ela traz de novo aqui a enumeração dos 10 animais kasher. Aqui na Parashá fala sobre 10 que é permitido para o povo de Israel consumir a sua carne se feito o abate corretamente, sem sofrimento para o animal. Que é o boi, o carneiro, a cabra, a gazela, o veado, o antílope, a cabra selvagem, a camurça, o boi selvagem e a girafa. Olha só que interessante, a girafa também, o animal kasher que é permitido o consumo. Todos esses animais, eles têm os sinais, os dois sinais. Ele tem o casco fendido e ele também rebomina a comida. Eles conseguem comer, tem um segundo estômago, depois volta, mastiga de novo aquele alimento. E essa Parashá também fala sobre 5, que esses 5, né, é advertido o povo Israel que não é para consumir da sua carne. Por mais que eles tenham
os sinais, um dos sinais não tem os dois, mas um deles eles têm. Por exemplo, o camelo tem um dos sinais, a lebre, o coelho e o porco. O porco, por exemplo, tem um casco fendido no milho. Então, o povo de Israel, esses animais não é permitido ele comer, não é puro para eles. Fala dos peixes também. Então, um peixe ele tem que ter a barbatana e as escamas para ser um peixe puro, para ser comido pelo povo de Israel. Não pode ter sem barbatana, por exemplo, tubarão, que não tem a escama, né? Pode ter barbatana, mas não tem escama, então já não é kasher. As aves, tem muito mais aves que são permitido o consumo do que aves que não são permitidas. O número de aves que não pode ser consumido é menor. Então, são 24 aqui que a Paraxá, ela traz uma lista, né, dessas 24 não pode ter consumo, né, que descende dessas 24. As outras, então, estaria permitido fazer o consumo dela, desde que o abate, né, seja feito da forma correta, sem sofrimento para o animal. Fala sobre a proibição, né, do povo de Israel comer qualquer réptil, entendeu? Seja lagartixa, cobra, ou seja aquático ou terrestre, não se pode consumir também. Interessante, né? E a gente pode aprender de tudo isso aqui, que tem a sabedoria divina. Se Deus que fez todas essas imagens diz assim, ó, isso aqui, vocês podem comer, isso aqui não. Então a gente também pode aprender disso. Se Deus que conhece, que criou, é o engenheiro, né, arquiteto e tudo, a gente pode seguir como orientação, aprender isso também, não tem uma obrigação. Para já falar sobre o primeiro dízimo, olha só que interessante. Tudo que é produzido, tudo que vem para nós, nosso sustento, o trabalho, né, o salário que a gente ganha no nosso trabalho, o canal que a gente utiliza, né, nesse mundo, assim, para receber o nosso sustento de Deus, a gente separa uma parte dele. E aqui a Torá fala que é para separar tudo que produzir de vinho, cereais, azeite, deve separar essa parte, né, e comer ele. E esse parte será consumido. Mas devem dar também esse mazer aos levitas. Então, Hashem abençoa com riqueza quem faz a separação dessa parte, esse dízimo, e dá também para os levitas. A gente vê que os levitas, na divisão da terra, eles não tiveram a parte específica para eles. Então, os outros ajudam a manter os levitas e o serviço deles, que estão dedicados sempre a fazer o serviço dele. Esse é o primeiro. E o segundo dízimo, então a família levava essa segunda parte para Jerusalém, então lá podia consumir lá. Então lá eles consumiam lá em Jerusalém. Se é difícil levar, se mora muito longe, podia comprar lá também. Lá fazia a troca, então lá fazia também, depois de comprava, trocava, tinha o alimento para a sua família. E a Torá vai falar sobre dízimos aos pobres. Então Hashem cria o rico, cria o pobre. Hashem cria os dois. Pobre para receber do rico, o rico para dar, né? Tudo Hashem faz dessa forma. E então, no primeiro, segundo, quarto e quinto anos de cada ciclo do sete, que a cada sete, então, tinha a Shemitah, então, tinha que separar esse mazer e comer em Jerusalém. E o terceiro e o sexto, esse, então, era destinado aos pobres. Então, eles, em vez de ser o mazer sheni, ficava, então, para as pessoas que não tinham sustento. Então, Deus mandava, dessa forma, então, sustento para elas. E olha um negócio muito interessante sobre cancelamento de dívidas, né? A Paraxá vai falar que Hashem deu aos judeus uma lei, e isso é para ter uma lição para a gente aprender disso, que tudo vem de Deus. Então, se está decretada a nossa riqueza, quanto a gente vai ter de riqueza ou não, está na mão de Deus. Então, Ele é o dono de tudo. Então, essa lei ensina que sempre a cada 7 anos, então, se alguém pedisse um empréstimo, chegava naquela data lá, estava perdoado, não precisava, Deus então dizia que não era para perdoar, não precisava mais a pessoa pagar aquela dívida, estava tudo certo. Então, zerava tudo, a terra, se estava na posse de alguém, voltava de novo ao dono legítimo. A Torá vai falar sobre explicações no detalhe sobre como fazer essa mitzvah. A intenção aqui é lembrar que o sustento da pessoa não vai vir daquele dinheiro da pessoa pagando, mas Deus pode mandar de outra forma, né? Até muito mais, né? E a pessoa, então, se ela era um servo, se ela foi, né, foi vendida, no sentido assim, o seu serviço dela foi dedicado agora, de alguma forma, ela tem uma dívida, ela ficou com o serviço dela dedicado para aquela pessoa, então ela ficou, de certa forma, presa com a sua responsabilidade com um outro judeu, então ele era um servo daquele outro judeu,
Quando chegava nesse momento, ele era libertado e ele também saía com presentes para começar a vida nova. Então, o que tu precisa para começar a vida nova? Por exemplo, eu preciso ter carroça, preciso matéria, preciso gado, preciso dinheiro para comprar materiais para começar a vender, preciso para começar uma vida do zero, tudo isso aqui. Ele ganhava esses presentes para começar uma vida nova. E a Paraxá vai concluir falando também da peregrinação que 3 vezes o povo ia até então o templo para o Beit Hamidash para fazer uma visita. A Torá repete aqui então a obrigação que cada homem tinha de viajar para esse templo. Era em Pessah, na festa de Pessah, Shavuot e Sukkot. Então nessas 3 viagens, nessas 3 festas aqui, o povo se reunia, ia lá no templo, fazia suas orações, se encontrava, rezava e fazia serviço para Hashem. Paraxá, então, está bem amplo, assim, tem muitas mitzvahs nessa Paraxá, muitas orientações que a gente pode aprender dela. A sugestão é ler os Midrashim, eles trazem explicações fantásticas, assim, sobre cada um desses pontos da semana. Muito obrigado, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida, quiser contribuir para a Paraxá da semana, fique à vontade. Amém, Baruch Hashem, Gustavo. Baruch Hashem, Gustavo. Muito bem explanado. Muito bem. Muito obrigado, Gustavo, por trazer para a gente esse estudo, resumo da Paraxá da semana, Paraxá Re'e, que começa justo com essa exclamação, Re'e, veja, eu coloco diante de vós, bem sem maldição. Interessante, né? Veja, justo porque a gente precisa ter essa distinção espiritual de enxergar que a bênção de Deus, ela tem a ver com o nosso propósito aqui para sempre. Nossa vida nesse mundo tem muitas coisas triviais, mas aquilo que Deus coloca diante de nós é aquilo que realmente conecta o nosso interior, a nossa vida com o futuro para sempre. Presente e o futuro para sempre. Então, gente, nós vamos agora dar continuidade aqui ao nosso programa e nós estamos estudando o livro O Portal da Confiança, Sha'ar HaBitachon. Estamos no capítulo 3 e vamos dar prosseguimento agora para a 6ª parte, que ela vai tratar de ser um servo. A gente deve ser servo de Deus. Como Noé falou, isso não significa que vamos estar presos, mas, pelo contrário, isso significa que a gente vai ter o Todo-Poderoso, o Criador, nos orientando e nos guiando em tudo. Então, vamos acompanhar aqui, preparei também uma apresentação para nos ajudar a gente visualizar esse conceito. Vamos colocar para nós aqui. Então, aqui está. Tem um desenho que inicia, isso tem um porquê desse desenho entre essas duas alianças aqui que representam duas vontades. Então, um estudo sobre ser um servo de Deus, capítulo 3, parte 6. Só para a gente fazer uma pequena revisão, aqui, ó, a gente já viu algumas fundações para compreender a natureza de que o único guardião perfeito, que existe um único guardião perfeito, e a verdadeira causa do universo, eliminar a nossa confiança dividida, né, o serviço também apenas dos lábios, e agora a gente vai para sincronizar a nossa vontade com a vontade dele. Então a gente viu as 7 características
que um ser precisa ter para que nós possamos depositar a nossa confiança nele e ficar totalmente tranquilo. Então, um resumo rápido. Para que a gente tenha confiança em alguém, a gente tem que saber que essa pessoa tem compaixão, que ele se importa conosco e tem o cuidado conosco. Um guardião humano, ele pode nos amar, ele pode realmente ter cuidado, porém, ele tem algumas falhas. Às vezes é condicional. Então, a gente pode não ficar tranquilo com isso. O Criador, por outro lado, a sua misericórdia, o amor que ele tem por você é infinito. A gente também precisa que aquele em qual nós depositamos a nossa confiança, ele tenha atenção e seja vigilante para conosco. Nosso guardião. Seres humanos, eles também podem, a gente pode contratar, por exemplo, uma empresa, né, de vigilância, consultoria. Podemos ter pessoas que nos querem bem e que têm atenção conosco. Mas o ser humano, ele se cansa, ele pode esquecer, ele pode dormir. Se a gente confiar no ser humano, nesse aspecto, nós também vamos ficar não com aquela segurança. Agora, o Criador nunca nos ignora. Ele está sempre acompanhando você a cada passo, a cada instante, a cada momento da sua vida. Poder absoluto, o poder do ser humano, o maior que seja o soberano, tem a sua limitação, é limitado. Já o Criador é invencível. Sabedoria, ser humano, ele tem uma visão que tem um limite, é curta. Ele pode dar alguma coisa para você que você pode achar legal, mas não necessariamente que aquilo vai ser bom para você. Já o Criador, ele sabe o que é bom e sabe o bem oculto, que um ser humano não consegue enxergar. Providência exclusiva. Ser humano, limitado, temporário. O Criador cuida de você desde o ventre. Controle único. Guardiões humanos, eles são dependentes. Já o Criador é a única fonte de dano ou benefício. Ele traz as duas coisas. E a graça generosa, aquele favor que a gente pede mesmo sem merecer, o ser humano ele vai sempre avaliar. É difícil o ser humano conseguir ser muito tolerante, já o Criador é bom até para os que não merecem. Então, a gente fez essa recapitulação aqui daquelas qualidades que a gente precisa, que um ser precisa ter para que nós realmente possamos confiar nele e ficar descansado. A gente já viu também que existe uma certa ilusão de casualidade, que as coisas acontecem e que o canal pelo qual aquilo vem é a causa. Então, a gente viu, por exemplo, quando a gente planta um grãozinho ali de trigo, uma semente de trigo, vai germinar e vai produzir talvez 300 sementes nas espigas. E se você plantar essas 300 sementes, vai colher muitas vezes mais, né? Ou seja, a causa não é aquela semente ali, foi só um canal, mas a causa que deu toda essa multiplicação de sementes é uma força muito maior, que é a Hashem que controla, na verdade. Então, se alguém, por acaso, às vezes fala alguma coisa para nós que nós não gostamos muito, né? A gente pode pensar que o problema é aquela pessoa. Mas, na verdade, aquilo, ele vem através de Hashem, através de Deus, para que a gente reflita, para que a gente mude o nosso comportamento, para que a gente pense de uma maneira, não, se Deus está mandando isso aqui para mim, é porque tem um propósito, é o bem para mim. Eu preciso ver o que está acontecendo para eu corrigir os meus rumos. Então, a gente, além disso, viu o serviço dos lábios, né, que a pessoa ela tem que, de fato, colocar sua confiança em Deus, não só da boca para fora, como se diz, mas
lá do profundo mesmo do nosso interior, da nossa essência. Temos também aquela armadilha da confiança dividida, onde a pessoa deposita toda a sua confiança, ok, em Deus, mas às vezes ela também quer depositar sua confiança em Deus e no ser humano. Acreditar que a ajuda vem de Deus, mas também do médico, do chefe. Não quer dizer que a gente não possa conversar com o médico, a gente não possa conversar com o chefe, ou com alguém que tem alguma influência. Só temos que ter na mente o quê? Que esses são apenas canais. Nossa confiança tem que estar depositada exclusivamente em Deus. E agora aqui nesse capítulo 3, a parte 6, ele fala de se tornar um servo. Ele diz que o indivíduo deve dedicar forte atenção e esforço para cumprir aquilo que o Criador o obrigou a fazer. O servo, então, ele cumpre os mandamentos de Deus e evita as suas proibições. Os comentaristas, eles explicam que dedicar uma atenção, uma forte atenção, a gente tem que dedicar uma forte atenção para não cair nas armadilhas do mau instinto, do Yetzer Hara, aquela força que nos leva a fazer aquilo que Deus proibiu. Deus não quer que a gente faça. Então temos que ter essa vigilância, essa atenção para não fazer isso. E o esforço é para cumprir a vontade de Deus, os seus mandamentos. Então, por exemplo, se de manhã a gente acorda e vai rezar, a gente tem que realmente se esforçar, fazer um esforço para cumprir esse serviço para Deus. Ao passo também que a gente tem que ter muita atenção para acabar não deslizando nas tentações que a nossa má inclinação, ela nos leva para justo se rebelar contra a vontade de Deus, fazer aquilo que ele aquilo que ele nos ordena e que a gente não faz. Então, o servo cumpre os mandamentos de Deus e evita as suas proibições. E aí, então, o Criador concorda e considera aquilo que o servo precisa. E aqui é onde tem aquela figura novamente, da sincronia de vontades. A minha vontade e a vontade dele. Tem uma Mishnah, no Pirkei Avot, que ela diz o seguinte, ó, faça a vontade dele como a sua vontade, para que ele faça a sua vontade como a dele. Ou seja, essa confiança, não é que a pessoa vai confiar e vai ficar só esperando, mas é uma sincronização, uma junção ativa aqui das nossas vontades. Quando você trata os desejos de Deus com a mesma urgência que trata os seus, ele trata os seus desejos com a garantia divina. Aqui no livro fala assim, gente, vou ler isso aqui que é muito interessante para nós. Eu achei muito interessante esse tipo de instrução aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no livro para a gente, ó. Fala assim, ó, faça a vontade dele como faz a sua própria, para que ele possa fazer a sua vontade como ele faz a dele. Se a gente faz a vontade de Deus, se esforça, a gente viu para fazer a vontade dele, ele então vai fazer a vontade dele, de Deus, como se fosse a nossa vontade, aliás, como se fosse a vontade dele, de Deus. E aqui diz assim também, anule a sua própria vontade perante a vontade dele. Anule, anular a minha vontade perante a vontade dele, para que ele possa anular a vontade dos demais perante a sua própria vontade. Porque a vontade é o 2 e 4. E a gente pode pensar assim, ok, mas fazer a vontade dele, né, como se fosse a nossa própria, pode ser que isso, ok, vou fazer então, cumprir os mandamentos de Deus e eu vou estar fazendo a vontade dele. Mas aí vem um comentarista, o Tove Halevanon, que ele fala o seguinte, ó, na verdade a Mishnah, ela diz o seguinte, que a gente deve tratar os desejos de Deus
da mesma maneira como a gente trata os nossos próprios. Por exemplo, a pessoa, ela devia ser tão generosa com o seu dinheiro quando se trata para fazer uma mitzvah, um mandamento, como é com as suas próprias necessidades. Então, a gente, por exemplo, vai investir nosso dinheiro, eu quero comprar uma coisa para mim. E a gente vai colocar, vai ser generoso conosco mesmo, né? Ele diz, olha, então seja generoso da mesma maneira, ou com a mesma presteza, para fazer a vontade dele. Aí você vai estar sincronizando essas vontades, e Deus, ele vai ficar vinculado a você. Então, a vontade dele, ele também vai fazer a sua vontade. Entende? É uma coisa interessante, né? A Mishnah, ela coloca a sincronização das vontades. Alguém botou pergunta? Eu acabei não vendo aqui. Deixa eu ver. Qual página fala isso? Ah, muito bem, Jéssica. Está no capítulo 3. Agora, eu não sei como é que vai aparecer, né, na versão que você tem, mas a gente está na quarta introdução do capítulo 3. Na quarta introdução. Se você consegue localizar, senão depois me avisa que eu sinalizo ali onde é que aparece no texto. Obrigada. Ah, por nada. E aí, aí tem mais uma coisa que a gente pode pensar, né? Esse paradoxo da rebeldia, eu vou explicar já aqui, né? Quão tolo é aquele que confia no Criador para suas necessidades, enquanto se rebela contra ele, negligenciando a observância das mitzvot. Vamos dar um exemplo. Imagina que você vai contratar alguém para fazer um móvel para sua casa. Você quer tá fazendo ali uma reforma, você vai fazer um móvel para sua cozinha. Aí você contratou um marceneiro, ele foi ali, ó, eu quero assim, assim, quero botar aqui esse eletrodoméstico, aqui vai ficar o micro-ondas, aqui vai ficar a geladeira. Então você faz o recorte, né, para trazer direitinho. Aí tá, então esse marceneiro vai, daqui a pouco, no prazo ele aparece, e aí ele traz uma caixa de madeira com uma chaminé. Eita, mas espera aí, que história é essa aí? Eu quero a minha cozinha. Não, tá aqui, ó, tá aqui, e eu quero meu pagamento. O marceneiro começa a te exigir. Tá, mas o nosso contrato? Não, eu quero meu pagamento. Então, o justo rabino, ele traz uma comparação mais ou menos como isso, né? O mestre delega uma tarefa específica e regras claras. Aí o empregado, ele desobedece intencionalmente às instruções. Como esse empregado pode ter a ousadia de exigir que o mestre cumpra os seus pedidos e pague o seu salário? A confiança exige lealdade. Ok? Isso faz sentido, não faz? No entanto, a gente pode ficar, mas espera aí, não estava dizendo lá que mesmo se a gente não merecer, ainda Deus nos ajuda? Não é? É uma certa, um paradoxo aqui, paradoxo, né? Mas faz sentido, né? Ué, a Hashem pediu para a gente fazer algo e a gente não faz, Deus nos livre, né? Que esse não é o objetivo. E mesmo assim a gente ainda quer uma recompensa. Bom, então vamos ver, vamos para frente aqui. Então é o seguinte, a Hassidut, ela nos explica assim, olha, se a pessoa, ela não cumpre os mandamentos, Deus nos livre, né? Se não cumprir a vontade de Deus, é como se a gente estivesse virando as costas para ele, né? Se rebelando. Não, isso aqui Deus pediu, mas não vou fazer. Deus nos livre. Isso demonstra o quê? Uma falta de confiança em Deus. Porque se a gente não faz aquilo que ele pede, é porque a gente acha que o da nossa maneira é melhor. Ou a gente está fazendo de uma forma melhor. Então, é uma certa falta de confiança, de bitachon no Criador, né? Então, a Hassidut explica assim para nós. No entanto, ainda assim, a rebeldia contrariza essa lógica, né, da confiança. No entanto, o verdadeiro bitachon possui um poder ainda transcendente, que ainda vai além. Se uma pessoa se entrega totalmente a Deus
e deposita nele uma confiança pura e inabalável, mesmo sendo imerecedora devido às suas falhas. A natureza dessa confiança inabalável, né, que a pessoa depositou agora em Deus, ela atrai a bondade e a graça divina gratuita, um hesed. Então, essa confiança, mesmo assim, ela ainda traz essa bênção de Deus, essa bondade gratuita. É claro, né, que a gente já viu que nós devemos sim ser o servo, porque o servo, Hashem vai dar para nós com a total garantia aquilo que a gente realmente precisa, é o que é o bom para nós, Hashem vai nos dar, e a gente vai cumprir a nossa missão aqui no mundo, que é a nossa principal razão de a gente existir, de a gente viver. Mas mesmo assim, ainda que a gente tenha nossas falhas, né, que a gente pede perdão para Deus e confia nele, mesmo assim, ainda a bondade divina é atraída para nós, né, esse bitarrão, essa confiança ativa a misericórdia infinita sobre a nossa vida. Então, trazendo aqui um resumo dessa paz absoluta que a gente está estudando, para trabalhar em nós, para a gente ter essa confiança, essa paz de espírito, ter essa certeza mental que ele é o único que possui aqueles 7 atributos do guardião perfeito, que a gente estudou e viu aqui resumidamente, ter essa pureza interna de confiar exclusivamente na fonte. A gente viu que os meios naturais são ferramentas. O machado na mão do lenhador. O lenhador, né? O criador, o machado é um instrumento. O médico é instrumento, as pessoas são instrumentos de Deus. E agora, essa ação alinhada, onde a gente junta as duas vontades. A gente faz a vontade do Criador, se anula para ele, e o Criador também faz a vontade dele ser a nossa vontade, um alinhamento. Vive como um servo fiel, alinhando as suas ações diárias à vontade do Criador. Então, para concluir, né, lance os seus fardos sobre Deus e viva uma vida livre de ansiedade. E tem a ver com aquilo que o Noé estava falando para a gente lá no começo, né? Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Então, se não temos perguntas, né, que o Criador nos ajude, que a gente realmente possa. Opa, temos alguém aqui levantou a mão? Shalom, Jonathan, Gustavo. Opa, Gustavo. Interessante que acho que agora foi o momento assim que eu entendi o se anular para Hashem. Me corrija só para eu ver se realmente faz sentido o que eu entendi. Que a gente tem um desejo, né? Um desejo interno, para algum tipo de ação, ou uma inclinação. E quando a gente vê que essa inclinação, esse desejo, ele é uma daquelas escolhas que a gente fala, não vai nesse caminho. Estou pedindo para ti não fazer isso. Então, a gente não faz aquilo, a gente está anulando o nosso desejo que a gente seria aquilo, né? Então, a gente se anula para isso. Então, isso aqui é o anulamento, Jonathan? Exatamente. A gente vai anular nossa vontade perante a vontade dele. E aí, Gustavo, provavelmente isso vai causar outras vontades no nosso interior. A gente começa a mudar nosso pensamento. Aí vai nascendo vontades diferentes dentro da gente. E aí Outros desafios. Outros desejos, outras vontades. Quando a gente anula a nossa vontade perante ele, vai vindo outras coisas, que é o Criador mesmo que vai colocando na gente. Então, e aí depois que culmina com aquilo que o Rabino traz para nós aqui, que a Hashem aí vai fazer a sua vontade. Você anulou a sua vontade do Gustavo perante Deus, depois o Gustavo vai ter novos desejos, e aí a Hashem vai fazer a vontade sua, Gustavo, ser a vontade dele, a vontade de Deus. Interessante. Muito obrigado. É bem interessante mesmo, né? Então, gente, esse aqui é o mais um ensinamento aqui, então, do Rabino Berraia
e Bimpacuda para a gente sintonizar as vontades, porque cada ser humano tem a sua vontade e o Criador tem a vontade dele, mas existe um caminho para a gente sintonizar as vontades e a gente caminhar com tranquilidade, sabendo que a gente está indo na direção certa. Então, gente, muito obrigado pela presença, pela participação, que o Criador traga uma semana abençoada, que a gente possa construindo aqui a nossa jornada nesse mundo, né? Cada dia é um pedacinho que a gente vai construindo. Nosso propósito é justo, né? Tá aqui para todo dia, um pouquinho a gente vai se aperfeiçoando. Aí, com a ajuda de Deus, vamos lapidando a nossa vida para que a gente cumpra a nossa missão, nosso propósito aqui nesse mundo. Então, vamos colocar aqui, gente, vamos colocar aqui a nossa finalização aqui do programa Noé Convida. E só comentando, nosso próximo encontro presencial vai ser no dia 15, né? 15 de agosto. Dia 15 de agosto, é isso aí. Sem ser o próximo final de semana, o outro encontro presencial. Gente, nós estamos completando 10 anos de comunidade. 10 anos de comunidade Bnei Palhoça. Então, se Deus quiser, vamos fazer aqui a nossa festa aqui de comemoração. Deus quiser, esse ano. Se quiser, vamos fazer. Oi? Estamos programando. Novembro foi o primeiro encontro. A gente já tinha comunidade. Se vocês olharem ali no grupo do WhatsApp, ela já estava criada antes, né? A gente já tinha no Facebook, no WhatsApp. Mas o primeiro encontro presencial aconteceu em novembro de 2016. Então, está fechando aí 10 anos. É uma marca bonita. Gente, quando que é com 10 anos? 10 anos do primeiro encontro, novembro desse ano. Dia 10? Dia 6 de novembro, mas a gente deve fazer alguma coisa, a gente está preparando aqui, pensando, né? Vamos confirmar ainda com o local, no dia 8 de novembro. Ah, dia sim, obrigado. É isso. E também a gente tem o Rosh Hashanah, que a senhora perguntou, dona Terezinha. Se Deus quiser também, vamos ter programação, porque ele vai cair em setembro no dia 12. No dia 12, exatamente. Vai ser na sinagoga, então. A gente vai ver onde vamos fazer. Como ele tem algumas preparações, a gente vai ver um local que é bom para fazer isso, para ter comida, né? Ter mais liberdade. Aí a gente não faz em casa, a gente festeja aí. Isso, daí a gente faz, quando cai assim no final de semana, que é o caso agora, a gente procura fazer na comunidade. A gente vai passar direitinho o endereço, onde é que vai ser, tá bom? Sim? Então, gente, estão aqui os recados dados. Vamos agora, então, para a finalização aqui do nosso programa. Gente, então, muito obrigado para todos que nos acompanharam, que nos dão a honra de estar com a gente. Shalom, shalom, Ricardo, que está aqui. Aí, Gira, aparece aqui. Shalom a todos. Ótima semana a todos. Shalom a Shalom a todos. Tchau, tchau, gente. Shavuot. Shavuot. Tov. Shavuot.